Olá, que tal, mis amigos? Nosotros vamos estar hablando aqui agora acerca de la meditação que estamos haciendo desde a última velada que hicimos de los obreros, ¿no es cierto? Donde hablamos acerca de Neemias. Bueno, vamos empezar a hablar aqui agora em Cantares 2:15. Luego vamos a Neemias. Cantares 2:15 nos muestra, aqui na versão de Reina Valera 1960, em versículo 15, caçadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Eu creio que você já ha ouído falar acerca desta prédica, ou a lo mejor não. Nós vemos aqui dois detalhes, las viñas, e você pode meditar. Eu pido que você haga um estudo acerca de las viñas correlacionado al pueblo judío. Las viñas era algo muito importante para o pueblo, já que incluso nós vemos na Bíblia que Deus proibiu que las viñas de uma família fuera vendida, não se podia vender. Tinha que passar de padre a hijo e era uma herência da família. Então, através da vinha, eles tinham o sustento e através da vinha, eles tinham todo o que necessitavam. Aqui em Cantares 2:15, você observa que temos o detalhe de las zorras e las zorras pequeñas. Muitas vezes, hablando de nuestra viña, que é nossa vida espiritual, nós cuidamos de las zorras, pero a palavra de Deus nos manda cuidar incluso de las pequeñas. Quando disse aqui caçadnos, você pode observar aqui, caçadnos las zorras, significa o seguinte: uma zorra, quando é pequena, é muito tierna, é muito bonita, e uno pode hasta pensar que é como um perrito, pero depois que cresca, entonces pondrá em peligro todo. Então, a palavra de Deus diz que, cazadnos las zorras pequeñas. Muitas vezes também podemos observar que as zorras pequenas podem ser cosillas que muitas vezes passam desapercebidas. As zorras grandes, as zorras que chamam a atenção, podem ser pecados, podem ser errores, podem ser falhas, que é mais comum de ver. Pero as zorras pequenas são aqueles errores, aquelas falhas que realmente passam desapercebidos. E esse é o detalhe. Eu quero que você analise em sua vida, eu quero que você observe em sua conduta como um obreiro da casa de Deus ou como um membro da casa de Deus. Pode ser você do grupo jovem, do grupo de evangelização ou de qualquer grupo. Você que estuvo na última velada de obreiros com nós em Tacubaya. Eu quero que você analise sua vida. Quais são as horas pequenas que han estado em sua vida? A vezes, o mesmo Facebook, ou as redes sociais, ou o mesmo celular conectado à rede, ha sido uma zorra para você, porque você ha visto coisas que han quitado, que han levado sua atenção para outro lado. A vezes, você é uma pessoa, você é um jovem que você quer agradar a Deus. Você ha hecho orações, ha hecho ayunos, você ha tratado de ser uma pessoa que ajuda na casa de Deus, como um obreiro, como um casaca, colaborador, uma pessoa que está como candidato a ser a obra de Deus. Mas, em sua casa, delante de sua família, você deixa
um mal testemunho. Então, observe quais são as zorras pequenas, ok? Então, observe, você que é casado, que é homem, que a lo mejor você quer servir a Deus, quer agradar a Deus, quer ser um grande obreiro, siervo na casa de Deus, delante de seu pastor, você não sabe dizer não. Você é como uma ovejita mansa, mas delante de sua esposa, às vezes, você se transforma. Ou vice-versa, pode ser também a mulher. Delante de la esposa del pastor, ella mantém um aspecto, não? E delante de seu cônjuge, delante de seu esposo, se transforma. Então, é necessário que você observe isso. A Bíblia manda que nós outros vengamos caçar. Caçar significa ir em búsqueda. Caçar significa encontrar e matar. Você tem que aniquilar aqui vou marcar para você, zorras pequeñas. Ok? Então, aí está. Caçar las zorras. Então, mejor, las zorras você já ha caçado. Pero falta las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas. Agora, vamos aqui ao livro de Neemias. Então, estamos meditando acerca de Neemias este mês. Na última velada, hablamos acerca de que todos deveriam meditar acerca do livro de Neemias e restaurar os muros, porque a cidade de Jerusalém estava com seus muros destruídos, as puertas queimadas, estava em vergonha. Neemias se preocupou com o pueblo de la ciudad, pero muito mais com la seguridad del templo del Senhor. Los muros destruídos significava que pondria em risco o templo. Nós somos o templo de hoje. Então, aqui diz aqui, ó, precauções contra los enemigos, ok? Então, aqui diz, ó, quando oyó Sambalá que nós edificávamos el muro, se enojou e enfureció mucho, e burlando-se de los judíos, dijo delante de sus hermanos e del ejército de Samaria. Observe você que aqui no versículo 1, el diablo, ele se enoja muito quando... permítame envolver aqui. El diablo se enoja muito quando uma pessoa decide edificar el muro. Você é obreiro, obreira, você que é uma pessoa que quer volver a seu primeiro amor, você que está orando, está ayunando, você que está edificando o muro. Quando seu inimigo sepa, ou quando ele se dê conta de que você está neste propósito que determinamos na velada, ele vai fazer de todo para impedir que você chegue a seu propósito. Aqui seguindo disse, quem de estes débiles judíos se les permitirá volver a oferecer sacrifícios? Acabarão em um dia? Ressuscitarão de los montones del polvo las piedras que foram queimadas? Então, observe você a maneira em que o inimigo, o diabo, ele habla acerca de você. Observe você aqui que ele disse o seguinte, estes débiles judíos, você obreiro, obreira que me escuta, assim o diabo se dirige hacia você. Ele disse, se les permitirá volver a oferecer sacrifícios, veja que o plano do diabo é impedir que você sacrifique. O plano do diabo é impedir que você haga para Deus seus sacrifícios. Por isso, nesta velada que passou, hicimos um propósito. E quero que você ponga isso em seu coração, que você se afirme. Disse, acabarão em um dia, ressuscitarão de los montones del polvo las piedras que foram queimadas. Seguindo aqui, disse o seguinte, estava junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo, los que
ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Se sube uma quê? Observe aqui. Se sube uma zorra. Observe aqui, uma zorra. Aqui disse em Cantares 15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Significa que nuestras viñas están para dar fruto. Significa que su vida ella va a dar fruto, tanto en la obra de Dios como también en su vida. Entonces, en Nehemías aquí, él dice, los enemigos se burlan y dicen, lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Entonces ellos pasaron a clamar a Dios aquí, ok? Você pode checar em sua Bíblia depois. E disse aqui no versículo 6, edificamos pues el muro, toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Déjame marcar esta parte aqui, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces, ahí está el detalle. Muchas veces el obrero no tiene ánimo, el evangelista, el colaborador, no tiene ánimo para trabajar. Usted está em sua igreja. Qual é sua igreja? Sua igreja representa estes muros. Sua igreja, a lo mejor, não está llena. E, a lo mejor, se você diz, não, pues, está llena em los domingos, en el culto principal, pero e em los outros cultos? Observe quantas pessoas estão na cidade onde você vive. Deveria estar llena todos os dias. Então, diz aqui, porque o pueblo tuvo ânimo para trabalhar. Deus espera que você tenha ânimo para trabalhar. Já he dicho em outras veladas, el pastor significa que és um guia, que és um maestro, que és quem ensina. Pero el pueblo de la iglesia es quem deve ajudar, es quem deve trazer as pessoas. Como o pastor vai predicar, se você é obreiro ou obreira, e você que é candidato a obreiro, se é de um grupo ou de outro, não hace sua parte. Quando os inimigos vieram que eles tinham ânimo para trabalhar, disse o seguinte aqui no 7. Pero aconteció que oyeron Sanballat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalém eram preparados, pues já las brechas começavam a ser cerradas. Isso aqui é algo importante que eu quero que você observe, eu quero que você grave em seu coração. Las brechas. Quando nós outros venimos aqui e vemos aqui, ó, caçado las zorras pequeñas que echan a perder as vinhas. As zorras pequeñas se vê como algo pequenito. Então, aqui, quando venimos aqui e observamos aqui que as brechas começavam a ser cerradas. Vuelvo a pedir a você que você analise quais han sido as brechas que você ha dado para que o diabo venga a impedir que você dê fruto ou que você manifieste os dones de Deus em sua vida. Deus quer, através de sua vida, curar. Deus quer, através de sua vida, transformar vidas. Deus quer, através de sua vida, fazer uma obra grande. Pero antes é necessário que você observe as brechas que você ha dado para o diabo e que você venga a cerrar. Às vezes você não é uma pessoa que comete erros. Quando hablamos no serviço acerca de quem ha traicionado sua pareja ou quem ha cometido adultério, fornicação, mentira, coisas parecidas, você realmente não se enquadra nisto. Pero às vezes são brechas que você ha deixado e que você não considera, porque realmente brechas são coisas chiquitas. Então, disse aqui, ó, no 7, pero aconteció que oyeron Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalém eram reparados, pues já as brechas começavam a ser cerradas. Mientras el inimigo
se dio cuenta que el muro estaba siendo erguido hasta la mitad, ahí estaban haciendo burla y todo. Pero estaban tranquilos, porque ellos sabían que habían brechas. El muro podría haber sido alzado hasta arriba, pero si las brechas habían sido dejadas sin ser cerradas, entonces, a través de las brechas, el enemigo se colaba, o sea, las zorras pequeñas. Cuando ellos se dieron cuenta que las brechas habían sido cerradas, mira lo que pasó con ellos, se encolerizaron mucho. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Entonces, cuando el enemigo ve que usted está, como decimos el dicho popular, echándole ganas, el enemigo va a tratar de hacerle daño. Hacerle daño. Ahí está la cosa. ¿A través de qué? Bueno, a través de acusaciones, a través de problemas, a través de situaciones en su vida familiar, económica, sea lo que sea. Dice así, entonces oramos a nuestro Dios y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos día y noche. Entonces aquí este versículo revela cómo que el siervo de Dios debe estar en guardia. Jesús dijo que debemos orar, mas dijo que debemos vigilar. Entonces, ellos, por causa de los enemigos, ellos montaron guardia día y noche. Y decía Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podemos reconstruir el muro. Versículo 11. Nuestros enemigos dijeron, que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez, de todos los lugares donde habitaban, ellos caerán sobre vosotros. Ellos caerán sobre vosotros. Entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por las partes bajas del lugar detrás del muro, y en los sitios abiertos. Después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces aquí usted puede observar que Nehemías una vez más les hace recordar de que el Señor es grande, de que el Señor es temible y de que ellos deberían pelear, de que ellos deberían hacer lo que ellos tenían que hacer. Aquí él dice, pelead por vuestros hermanos, ¿ok? Quiero que usted entienda una cosa que yo dije otro día en mi iglesia para las personas. Nosotros venimos de otros países. Hay brasileños, argentinos, venezolanos, pastores de outros países que venimos a predicar. Venimos porque somos guiados por el Espíritu Santo e a palavra de Deus diz que aquele que é de Deus é como o viento, não? O viento sopra por onde quer e nos leva para donde Deus tem um plano. Então, se venimos para cá, se nós estamos aqui trabalhando para salvar, para transformar, para levar hasta Deus as pessoas mexicanas, imagine-se você. Por isso, Neemias disse, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres e por vuestras casas. Quando você, obreiro, obreira, candidato obreiro, está em sua igreja trabalhando, sepa que você está em sua igreja fazendo esse trabalho, em outro estado estão outros como você fazendo esse trabalho, e assim por delante. Tarde ou temprano, sus familiares, sus hermanos, mexicanos, sus parientes,
ellos van a dar en una de las iglesias. Tal vez sea por intermedio directo de usted, tal vez no. Pero el chiste es que Dios los va a salvar. Versículo 15 aqui, ó. Quando supieron nuestros enemigos que estábamos sobre aviso e que Deus havia desbaratado sus planes, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarefa. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos, corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, cada una mano trabalhavam em la obra e com la outra sustenia a espada. Isso aqui está muito interessante, não? Muito interessante. La vou marcar aqui. Então, você observe que todos trabalhavam, que todos tinham suas indicações, suas tarefas, todos tinham suas responsabilidades e todos trabajaban, pero todos sostenían la espada. Todos, o sea, usted puede ser una persona del grupo joven, usted puede ser una persona del grupo de evangelización, un obrero, usted tiene sus tareas, sus responsabilidades, sea usted un auxiliar de pastor, sea usted quien sea, pero usted nunca debe dejar de sostener la espada, cuidar su salvación, cuidar su vida delante de Dios. Dice aqui, porque todos os que edificavam, cada um tinha sua espada ceñida a la cintura, e assim edificavam. El que tocava la trompeta estava junto a mim, pues yo había dicho a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Así pues, mientras trabajábamos en la obra, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, la mitad de ellos montaba guardia, con la lanza en la mano. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén, de noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente que guardia, que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Entonces observe usted, incluso señalé aqui esse último versículo aqui deste capítulo, que eles estavam sempre de guardia. Eles estavam sempre preparados. Eles estavam sempre listos. Eles solo se desnudavam para banhar-se. Significa que você deve estar preparado para a batalha, para servir a seu Deus, para estar na guerra, para salvar uma alma, para estar delante de sua igreja, representando a seu Deus. Solo se desnudava quando iam a banhar-se. Significa que quando você estiver solo em seu quarto, na presença de Deus, allí você se vai desnudar. Allí você vai poner para fora todo, allí você vai confessar todo, allí você se vai poner como ninho, porque Deus não hace falta que vengamos a dizer, Deus já nos conhece, pero quando nos ponemos na presença de Deus, é desnudo, é com nosso coração aberto. E Deus vê, e Deus Ele honra. Quando não é assim, tem que estar listo para a ação, listo para a batalha. Vamos seguir meditando neste propósito, aproveitar este mês para reconstruir os muros. Você que é uma pessoa de Deus, você que é uma pessoa entregada, você que é espírito, não você que é carne, porque quem é carne, não? Pero você que é espírito, então você vai estar nesta fé e Deus le vai a bendecir muitíssimo. Deus vai obrar em sua vida, ok? Então, comparte este video, esteja na fé e recuerde, nós vamos estar nestes 3 últimos dias de agosto fazendo um ayuno
determinando que este mês de setembro seja um mês bendecido para nós outros, para nossa família e para nossa vida espiritual, tá bem? Que Deus me los bendiga. Les saluda aqui o pastor Anderson de Oliveira. Não se olvide poner me gusta aqui na página de Facebook de Pastor Anderson de Oliveira, ok? Deus me los bendiga e hasta luego.